Queridos, nós vamos abrir então no texto base dos nossos estudos, que está em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Texto que nós temos utilizado em todos os nossos estudos. E é o texto que pavimenta esse caminho, né? Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Amém? Diz assim: mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que ele seja o quê? Maldito, amaldiçoado, anátema. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que ele seja maldito. Isso, queridos, precisa ser levado muito a sério. A nossa vida cristã, ela é marcada por muitos aspectos que nós não podemos deixar passar e nem tratar como algo sem valor. Existem muitas áreas da nossa vida cristã que nós temos que ter uma preocupação especial, um cuidado, uma atenção. E uma delas, que pode ser vital, inclusive, na nossa jornada, no nosso caminhar com Deus, é se nós estamos atentos e sendo fiéis àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aquilo que nós recebemos como palavra de Deus, como verdade suprema. É claro que quando nós falamos a respeito disso, nós não estamos nos referindo a respeito de tradicionalismos, né, de usos e costumes, de culturas. Nós não estamos nos referindo a isso. Nós estamos falando a respeito da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, daquilo que está aqui presente na Palavra de Deus. E é para esse livro sagrado, né, e precioso, que foi preservado por Deus ao longo de gerações, de séculos, de eras, e chegou até nós hoje, está aqui livremente em nossas mãos. É para ele que os nossos olhos devem se voltar e que nós devemos prestar toda a atenção. Preciso tomar muito cuidado com más intenções por parte de tantos falsos mestres que têm surgido nos nossos dias. São pessoas que intencionalmente têm deturpado a verdade do Evangelho e têm buscado influenciar mentes fracas, mentes vulneráveis, mentes vazias da palavra de Deus, pessoas que muitas vezes estão em busca de uma espiritualidade que acaba se tornando sinônimo de religiosidade, né? Nós falamos sobre isso na classe de doutrina, não foi, Manu? Nós falamos que existem muitas pessoas que falam assim: eu estou em busca de uma espiritualidade. Só que essa palavrinha, ela acaba se tornando sinônimo de religiosidade, como se as pessoas interpretassem buscar uma espiritualidade como se isso fosse o mesmo que religiosidade, né? E aí acabam sendo levadas por muitas falsas doutrinas, porque estão vazias daquilo que representa ser o alicerce, a pedra fundamental, o Evangelho, que é Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar sobre testemunhas de Jeová, ou conhecidos originalmente como russelitas, e nós já vamos entender o porquê eles eram conhecidos como russelitas. Primeiramente, vamos tratar aqui a origem e um pouco do desenvolvimento histórico. Claro que de uma forma bem panorâmica e bem resumida, por causa do nosso tempo. Mas esse movimento religioso, geralmente conhecido como russelismo, mas que desde 1931 tem o nome de As Testemunhas de Jeová. É um grupo religioso que deve muito aos adventistas do sétimo dia, porque basicamente as doutrinas em que eles professam, eles de certa forma beberam da fonte do adventismo. E eles passaram então, através dessa influência dos adventistas, a dar importância, por exemplo, à doutrina do sono da alma, que nós falamos na semana passada, né, sobre a inconsciência da alma. Quando o indivíduo, né, o homem, morre, a
alma dele entra num estado de hibernação, num estado de inconsciência, e fica ali adormecido até o dia da ressurreição, quando o corpo é ressuscitado e a alma então é despertada do sono em que ela se encontrava. Essa é uma doutrina originalmente dos adventistas e que os testemunhos de Jeová importaram dela, né? Outra doutrina também em que eles passaram a levar em consideração, sob influência dos adventistas, é a questão da aniquilação da alma. Ou seja, o indivíduo que rejeitou a Cristo em vida, quando ele morrer, no final dos tempos, no juízo final, a sua alma será aniquilada. Ou seja, essa ideia de que ele vai para o inferno e vai queimar no inferno por toda a eternidade, eles rejeitam essa doutrina. E eles acreditam que a alma ela será completamente aniquilada, ela desaparecerá, não havendo essa condenação eterna, como nós acreditamos, né? Seu fundador foi Charles Taze Russell. Nasceu em Pittsburgh, na Pensilvânia, 1852. Sua mãe morreu quando Charles Russell tinha apenas 9 anos de idade. Na mocidade, ainda na sua fase de juventude, juntamente com seu pai, ele trabalhou no comércio. E a sua educação limitou-se apenas ao ensino secundário. Quando Russell cresceu, se tornou um pouco mais velho, ele chegou a frequentar e se tornar membro de uma igreja presbiteriana, isso lá por volta dos anos de 1906. E naquela época, ele chegou a escrever que se tornou membro da igreja, se tornando um membro fiel e assíduo. Depois que ele frequentou, se tornou membro da igreja presbiteriana, ele teve a oportunidade ainda de sair da igreja e se tornar membro também de uma igreja congregacional, e mais tarde saiu da igreja congregacional e se entregou a um ceticismo, ou seja, se tornou alguém completamente cético, incrédulo na fé, nas doutrinas bíblicas. O próprio Charles Russell, ele diz em um dos seus livros autobiográficos, ele diz assim: gradualmente fui levado a compreender que, embora cada credo das igrejas cristãs contivesse alguns elementos de verdade, eram todas elas enganadoras e contraditórias à palavra de Deus. Entre outras teorias, descobri por acaso o adventismo e confesso que sou devedor aos adventistas como as outras denominações. Então, o próprio Charles Russell, fundador das Testemunhas de Jeová, admite em seu histórico, em seu livro autobiográfico, ele revela que ele deve muito às doutrinas do adventismo, embora, depois de ter deixado muitas denominações protestantes, tenha se entregue ao ceticismo. Russell, no seu período em que ele fundou o grupo religioso Testemunhas de Jeová, ele se tornou um líder ditador absoluto, numa espécie de organização autocrática. Em 1884, ele fundou na Filadélfia um grupo chamado a Sociedade do Farol de Sião. E em 1914, esse movimento se mudou para a Inglaterra, dando início ali às suas atividades, tendo o nome Associação Internacional de Estudantes da Bíblia. E esse título aqui foi usado para designar a atividade dessa sociedade nos países fora dos Estados Unidos da América. Para auxiliar na disseminação das suas crenças, Charles Russell expôs suas primeiras ideias num livro em que ele intitulou como Alimentação para os Cristãos Pensantes, que foi publicado em 1880. Em 1879, ele principiou a publicação de um periódico, uma espécie de jornal semanal, em que era publicado, e o título era O Farol de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Esses eram os materiais, os livros e jornais, periódicos, em que ele publicava e escrevia aquilo que ele pensava a respeito das doutrinas bíblicas. A exposição desses periódicos
com o passar do tempo, à medida que eles foram aumentando e foram crescendo, né, a publicação desses muitos periódicos, eles acabaram um processo editorial formulando uma série de 7 livros que veio a se tornar mais tarde uma publicação, né, chamada Estudo das Escrituras, ou chamada de Aurora do Milênio. Então, esses periódicos que Charles Russell publicava semanalmente, eles iam se acumulando com o passar do tempo, e foi crescendo o número desses periódicos, até que um processo editorial propôs que reunisse esses periódicos e formulasse uma série de 7 livros, e publicasse esses 7 livros, e o título dessa série era Aurora do Milênio, ou Estudo nas Escrituras. E o último volume dessa série foi publicado após a sua morte, em que ele veio a falecer. Até 1888, as doutrinas de Russell foram pregadas por toda a América do Norte, na Inglaterra, em países distantes como a China, Índia, África, Turquia, Haiti. E através da história do movimento, tem havido muitas divisões, muitos cismas, sendo a mais séria provocada pelo divórcio da esposa de Russell, em 1913. Veja só que interessante, né? Ao longo da história das Testemunhas de Jeová, muito daquilo que o próprio Charles Russell pregava e defendia como doutrina elementar, fundamental da crença, começou, de certa forma, a se voltar contra ele. E uma das doutrinas era a respeito do divórcio. Ele falava que o divórcio era algo completamente diabólico, né? Era algo, uma instituição do diabo, né? O divórcio. E ele, então, acabou nesse ano de 1888, 1913, a esposa dele pedindo o divórcio no seu casamento. E esse divórcio de Charles Russell e da sua esposa acabou ocasionando um êxodo numeroso de pessoas que eram seguidoras dele nessa doutrina, essa religião, né, no Testemunhos de Jeová. A petição do divórcio da esposa de Charles Russell baseou-se em 4 pontos. Primeiro, o seu amor próprio, seu egoísmo, sua tirania tornaram intolerável a vida dessa senhora com ele, que sua relação com as outras mulheres era uma relação imprópria. Isso são alegações feitas pela própria esposa do Charles Russell, que por 4 semanas ele não se comunicava com a sua esposa, a não ser por cartas rudes. Procurou isolar a esposa da sociedade para provar que ela era louca. E aí, em cima desses pontos, né, o divórcio acabou trazendo um abalo sísmico na religião, né, no segmento religioso que era as Testemunhas de Jeová. Fez com que muitas pessoas viessem a deixar a causa. A respeito dos presidentes, eles tiveram pelo menos 5 grandes presidentes ao longo da história. O primeiro deles, fundador, Charles Taze Russell, usou o título de pastor durante o período, mesmo ele não sendo ordenado para o ministério. No início dos seus escritos, possuíam poucos desvios doutrinários, revelando que havia uma tendência herética. Escreveu sobre seu estudo nas Escrituras, onde ele afirma, veja só o que ele afirmava naquela série de periódicos que se tornou uma série de livros, né, chamado de Estudos das Escrituras, ou Aurora do Milênio. Ele escreveu assim em um dos seus livros: se alguém ler apenas a Bíblia durante 2 anos, essa pessoa estará em plenas trevas. Veja só. Nossa experiência diz que, ao invés da Bíblia, ler apenas os nossos estudos das Escrituras, você estará em plena luz. Veja só, veja só. Russell era, veja só, Russell, ele era, o nome é piramidologista. O que é isso? Esse camarada, ele estudava as pirâmides do Egito, especialmente a pirâmide de Gizé. E através dos estudos de pirâmide, ele pôde determinar em 1874
qual seria a data do retorno invisível de Cristo. E que mais tarde, passando essa data e não acontecendo, ele adotou 1918 como sendo a data. Depois disso, veio o segundo presidente, Joseph Franklin Rutherford. Sob a liderança desse Joseph Franklin Rutherford, em 1931, a sociedade acabou adotando o nome de Testemunhas de Jeová. Então, só em 1931, sob a liderança desse presidente, novo presidente, que havia sucedido Charles Russell, eles adotaram esse termo, esse nome. O Joseph, ele foi juiz por pouco tempo. Chegou a ser preso por 9 meses por se manifestar contra o serviço militar. Isso nos Estados Unidos, ele fez uma manifestação, um protesto contra isso, e ele acabou sendo preso. Ele chegou a determinar a grande batalha do Armagedon aconteceria em 1925. Isso aconteceria em 1925. Ele acreditava que, inclusive, naquele ano de 1925, Abraão, Isaque e Jacó voltariam a morar aqui na terra. E por essa razão, ele propôs construir um grande palácio chamado de Casa dos Príncipes. Isso foi construído, essa Casa dos Príncipes foi construída em San Diego, na Califórnia. Veja só. Adotou durante a sua gestão, com base em Provérbios 4:18, a expressão iluminação ou revelação progressiva, e depois, posteriormente, disse que as Testemunhas de Jeová possuíam um governo teocrático. O terceiro presidente, depois de Joseph Franklin, veio a ser Nathan Homer Knorr. Ele criou o grupo do escravo fiel e discreto, com base em Mateus 24:45, e passou a denominar de o corpo governante, a voz infalível de Deus na terra, que ainda hoje, inclusive, é aceita sem nenhuma objeção. Ele chegou a profetizar também a Batalha do Armagedon. Isso aconteceria em 1975, o que não aconteceu, naturalmente, e gerou uma grande dissidência dentro da seita por muitos anos. Quarto presidente, Frederick Franz. O grande acontecimento da década de 80, em seu início aqui, foi a desassociação ou excomunhão do seu sobrinho, Raymond Franz, que fazia parte dos 12 no corpo de governantes das Testemunhas de Jeová. E esse acabou não concordando com a política de 2 pesos e 2 medidas, né? Houve uma grande tensão por parte da liderança mundial das Testemunhas de Jeová, quando Frederick Franz assumiu a liderança das Testemunhas de Jeová, porque foi levantado algumas questões que gerariam a excomunhão ou o desligamento de um sobrinho dele, e ele agiu de forma parcial, e isso gerou uma discussão, uma grande divisão dentro da Testemunha de Jeová durante o período em que ele presidiu, né? E a presidência dele foi até 1992, né? Ele chegou a escrever um livro chamado de Crise de Consciência, onde ele denuncia essas e outras arbitrariedades da sociedade Torre de Vigia. O quinto e último presidente, que ficou na presidência até até os anos 2000, Milton Reschel, era vice-presidente de Frederick Franz e assumiu a presidência a partir de 30 de dezembro de 92, com 72 anos. Pouco ou quase nada pode se falar a respeito dele, não há muitas informações a respeito desse quinto presidente. Nós vamos falar agora a respeito da Bíblia utilizada pelas Testemunhas de Jeová. Será se nós encontramos alguma diferença na Bíblia das Testemunhas de Jeová para aquela que a gente utiliza? A tradução que eles lançaram para que pudesse ser uma tradução mais apropriada e de acordo com as doutrinas que eles professam, é chamado de Tradução Novo Mundo, ou STV, né? É uma sigla em inglês. Nós vamos chamar de TNM, que é a Tradução Novo Mundo. Então, a TNM é uma versão parafraseada à moda da organização. Então, a Bíblia das Testemunhas de Jeová nada mais é do que uma versão parafraseada à moda da organização. Ou seja,
ela foi criada justamente para se adequar às doutrinas, e para que isso pudesse acontecer na prática, muitos textos no seu original precisaram ser mutilados, alterados, para que isso pudesse convergir às doutrinas em que eles acreditavam. Então, os textos delas são reescritos até que não tratem diretamente dos assuntos doutrinários. Aqueles textos que não vão bater de frente com as doutrinas, eles mantiveram. Mas aqueles textos que a gente poderia utilizar como argumentação contra as doutrinas deles, eles cuidaram, né, de maneira bem atenta, né, minuciosa, para que pudesse alterar essas passagens e reinterpretá-las, reescrevê-las, para que elas pudessem estar de acordo com as suas doutrinas, né? Então, a Sociedade Torre de Vigia, ou a tradução Novo Mundo, né, sempre omitiu revelar os nomes dos tradutores. Eles nunca divulgaram em lugar algum quem foi a equipe de exegetas, né, de estudiosos da Bíblia, das línguas originais, que trabalharam na formulação dessa nova versão da Bíblia. O senhor Frederick Franz, foi o quarto presidente da organização, ele chegou a dizer, para justificar o anonimato desses estudiosos, ele diz assim: o comitê da tradução queria que permanecesse anônimo e não buscava qualquer glória e honra para a tradução, tendo quaisquer nomes ligados a ela. No entanto, um camarada chamado Setnar, senhor Setnar, que trabalhou na sede mundial em Nova York, diferentemente deste presidente Frederick Franz, ele chegou a alegar que a justificativa do anonimato é o fato de que eles seriam homens leigos, sem nenhum tipo de conhecimento em exegese ou em algum conhecimento na língua original, certo? E expor o nome dessas pessoas chegaria a expor também eles ao ridículo, né? Então eles preferiram manter os nomes das pessoas que trabalharam nessa tradução nova, a tradução Novo Mundo, no anonimato, né? Alguns exemplos práticos, assim, para a gente ter uma noção da fraude que é a Bíblia Novo Mundo, né, tradução Novo Mundo. A gente pode comparar aqui o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Dá uma olhada aí na sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Alguém lê em voz alta, por favor. Entre os quais o Deus desse século se regulamente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Olha isso. Então, a Bíblia Sagrada diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, né, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é isso? Então, a frase que está na sua Bíblia aí é: a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não é isso? A tradução Novo Mundo vai estar escrito assim. Veja só, observe aí na sua Bíblia e você vai apontar para mim qual que é a diferença. Entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos, para que não penetre o brilho da iluminação, agora sim, note, das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. Vou repetir a frase. Das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus. É uma mudança sutil. Se nós compararmos atentamente os dois textos, nós vamos perceber que existe algo proposital, algo intencional. Uma das doutrinas da Testemunha de Jeová é negar a divindade de Jesus como Filho de Deus, ou como sendo o próprio Deus encarnado.
Então, essa é uma das doutrinas da Testemunha de Jeová, certo? De maneira que todos os textos que apontem para a pessoa de Cristo e o revelem na Escritura, que é, de fato, sendo Ele Deus, digno de glória e poder, eles vão procurar uma forma de diminuir esse poder, certo? Então, veja só, na sua Bíblia está escrito assim: à luz do Evangelho da glória de quem? De Cristo, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Na tradução Novo Mundo está assim: das gloriosas boas novas a respeito de Cristo. Percebeu? Ou seja, a glória aqui não é de Cristo, é as gloriosas boas novas a respeito de Cristo. Então, a tradução Novo Mundo, ela obliterou o sentido exato desse texto e ela ofuscou a beleza e a essência da passagem bíblica. Ou seja, a expressão das gloriosas boas novas a respeito do Cristo, que é a imagem de Deus, não é a mesma coisa de dizer o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, certo? Então, as testemunhas de Jeová estão dizendo nessa passagem que as boas novas são gloriosas e que elas falam de Cristo. A glória está na boa nova e que fala a respeito do Cristo, certo? E não é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, uma mudança sutil, que talvez para muitas pessoas que peguem a Bíblia, leiam, passe despercebido, mas que revela nas suas entrelinhas uma intencionalidade, né? Que é reduzir, diminuir a glória que pertence somente a Cristo. Uma das passagens talvez mais conhecidas que eu já mencionei anteriormente aqui é João capítulo 1, verso 1. Você vai ler na sua Bíblia: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas na tradução Novo Mundo vai estar escrito assim: no princípio era o Verbo não vai estar com V maiúsculo, vai estar com V minúsculo. O Verbo estava com Deus, estava com Jeová, e o Verbo era, aí eles vão colocar a palavrinha Deus. Deus e o D minúsculo. Colocando Jesus como um ser criado, porque é isso que eles acreditam. Jesus é um ser criado por Jeová e ele está à altura dos anjos e dos homens. Então ele diminui a glória de Cristo. Ok? Então, para eles, a expressão a respeito de Cristo não consta no texto sagrado para eles, mas foi introduzido pela organização, na tradução Novo Mundo, para diminuir o Senhor Jesus, porque eles negam a glória devida a Cristo. Agora, esse nome, né, utilizado por eles, Jeová, ou Testemunhas de Jeová, tá? A Sociedade Torre de Vigia ensina que Deus, ele tem apenas um nome, muito embora a Bíblia descreva Deus com vários nomes, né? Nós temos vários nomes no hebraico, no Antigo Testamento, são vários textos que mostram que Deus é chamado de vários nomes, né? Mas eles dizem que Deus só possui um nome apenas. Os demais nomes que nós encontramos na Bíblia, então, o que eles dizem a respeito? Eles dizem que são apenas títulos que são atribuídos a Deus, mas nome mesmo, Deus só tem um, né? O cuidado da entidade no desenvolvimento dessa doutrina é simplesmente para evitar a ambiguidade da palavra Senhor em relação a Pai e Filho. Então, diminuindo a possibilidade de chamar Pai de Senhor, embora a Sociedade Torre de Vigia às vezes o faça, fica mais fácil para as testemunhas reduzirem o Senhor Jesus Cristo, chamando apenas Ele de Senhor e o Pai de Jeová, né? Sim. Sim. São vários textos. Sim. Sim. São muitos textos, né, que eles mutilaram, distorceram, né, violentaram, para que pudessem se adequar às suas
doutrinas, né? Veja só, existe um artigo da Sociedade Torre de Vigia, nesse assunto, a respeito do nome de Deus, que eles dizem assim, olha: o verdadeiro Deus, para distinguir-se dos muitos deuses falsos, deu-se um nome pessoal, e isto o distingue de todos os outros. Dá-nos a conhecer o nome pessoal de Deus por meio da sua palavra, a Bíblia, e este nome é Jeová. Isso está escrito na A Verdade que Conduz à Vida Eterna, da Sociedade Torre de Vigia. Está na página 17. Veja só, esse nome Jeová, na verdade, ele não está presente no Novo Testamento, no grego, e no Antigo Testamento, ele é apenas uma corruptela de Yahweh, que é a palavra do nome, é o nome de Deus em hebraico. Então, a palavra Yahweh, que é Y-H-W-O-H, Yahweh, esse nome, inclusive mais tarde, os massoréticos vieram a extrair as vogais e deixar somente as consoantes, chamando de tetragrama sublime, que era o nome de Deus que não podia ser pronunciado. O temor que o judaísmo antigo tinha de tomar o nome de Deus em vão, fez com que eles pegassem apenas no hebraico o nome de Deus e removesse as vogais, deixando apenas as consoantes, para que as pessoas não pudessem colocar o nome de Deus na boca e falar, para não tomar o nome de Deus em vão. Então a palavra Yahweh, deriva, né, do Javé, né, ou Yavé, né, também, essa palavra ela tem uma corruptela que é Jeová, que é utilizada na língua portuguesa, certo? As testemunhas de Jeová adotaram essa corruptela como o nome oficial, o nome de Deus que foi revelado a nós na Bíblia Sagrada, certo? Então, para eles não há nada de mais sagrado do que o próprio nome de Deus, certo? Inclusive, para as testemunhas de Jeová, no que diz respeito ao nome, isso é algo tão importante para eles, não é só pelo fato de colocar o nome de Jeová como testemunhas de Jeová, como o nome da denominação, né? O nome como eles se autodenominam, né? Mas porque eles acreditam que Deus, nas suas muitas manifestações sobrenaturais na Bíblia, Ele assim o fez, não só pela sua natureza e caráter, ou pelo seu poder, mas pelo nome que Ele possuía. Então, tudo tem a ver com o nome de Jeová. Para eles, não existe nada de mais poderoso e mais sagrado do que carregar este nome, né? Então, uma responsabilidade para eles serem chamadas de as testemunhas de Jeová. Eu quero deixar aqui algumas particularidades das suas doutrinas. Talvez vocês vão já saber algumas delas, por conhecer alguém que seja testemunha de Jeová, né? Já ter ouvido falar a respeito disso. Então, algumas particularidades doutrinárias da testemunha de Jeová. Primeiro, rejeitam qualquer transfusão de sangue. Se alguma pessoa estiver em situação terminal e carecer de uma transfusão de sangue, inclusive eles têm apoio legal, inclusive, né, por causa da religião, da fé que eles têm, assinam um termo de compromisso, se responsabilizando pelo fato da pessoa vier a falecer por não ter feito aquela transfusão de sangue. Então eles assumem essa responsabilidade, estão cientes de que isso é algo que a religião não permite a eles, né? Já chegaram, inclusive, nos anos de 1945, a proibir a vacinação, inclusive, mas depois liberaram a vacinação, né? Como a vacinação é uma questão que envolve não somente eles, né? Envolve os outros também, né? Por conta de epidemias e pandemias, né? Então eles acabaram liberando a vacinação. Mas a transfusão de sangue já é uma questão que é particular, né? A própria pessoa não interfere em ninguém, né? Sim. Sim. Em 1968, até 1968, eles também proibiam o transplante de órgãos, né? Mas depois o transplante de órgãos veio a ser liberado também. Eles se recusam a fazer o serviço militar,
não fazem juramento à bandeira, não cantam o hino nacional, não comemoram Natal, não comemoram Páscoa, não comemoram aniversários, não cantam parabéns. E eles alegam que todas essas festas são festas pagãs. Então, Oi? Olha, é, mas hoje em dia, se você for apresentar alguma questão mais de ordem jurídica, né, judicial, alguma coisa assim nesse sentido, as pessoas hoje têm muito amparado pelo caso da religião, né? Essas questões, por exemplo, nós já falamos aqui dos adventistas no sábado, né, que recebem muitos privilégios por conta disso, né? Os testemunhos de Jeová também, certamente, por conta dessa questão, né, que envolve o serviço militar, eles devem gozar de algum privilégio. Não me recordo. Não me recordo. Né? Olha só, os testemunhos de Jeová em relação ao sacrifício de Jesus, eles não acreditam que Jesus tenha sido crucificado. Eles não acreditam na cruz. Eles creem que Jesus, ele foi amarrado com as duas mãos para cima, num tronco. Então imagine um poste de madeira fincado no chão, a essa altura, e que Jesus tenha ficado com as duas mãos amarradas para cima. E foi assim o sacrifício de Jesus. Eles não creem que Jesus tenha sido crucificado, como era o costume na época, né? Teve o sacrifício, mas não foi crucificado. Ele foi amarrado com as duas mãos para cima, né? Eles acreditam que Jesus tenha sido um profeta, que ele tenha pregado as boas novas, né, o evangelho, e tenha sofrido em consequência disso, né? Mas eles não creem que numa natureza divina, né, de um Deus que veio e encarnou entre nós para dar sua vida por nós, né, na salvação em Jesus. Eles não creem nisso. A Bíblia só pode ser compreendida à luz das suas literaturas. Então ninguém pode ler a Bíblia e entendê-la e aplicá-la à sua vida lendo somente a Bíblia. Então aquilo que eu havia dito anteriormente, se alguém ler, isso aí vem desde Charles Russell, seu fundador, né, que já dizia que se lesse a Bíblia durante 2 anos, essa pessoa permaneceria em trevas. Mas se ela, ao invés de ler a Bíblia, estudar as literaturas da Sociedade Torre de Vigia, né, aí sim ela vai encontrar a luz, né? Então isso é uma grande característica, uma grande marca de uma seita, né? Quando se rejeita a palavra de Deus e complementa, adiciona-se, né, à palavra de Deus suas próprias literaturas, seus próprios materiais. Sim. A Sentinela, Torre de Vigia, Farol de Sião, são todas revistas que inclusive antes eles doavam, hoje parece que eles estão vendendo. A crise bateu a porta. Já tem um grupo que fica sentado nos lugares aí, né? Você pode comprar assim, né? Eles falam assim, você faz uma oferta, uma doação para a entidade e leva o material, né? Eles acreditam que somente 144 mil podem tomar a ceia, que é a refeição noturna do Senhor. Eles acreditam que a salvação virá somente sobre esses 144 mil. Que as outras ovelhas não têm a necessidade de participar da ceia, somente esses 144 mil. Veja algo interessante, né? A questão dos 144 mil, né? Peraí, mas eles creem que somente os 144 mil serão salvos, mas eles creem que há outras ovelhas do Senhor, além dos 144. Então haverá, na verdade, um reino espiritual, onde os 144 mil estarão lá, e haverá uma nova terra, onde as outras ovelhas vão estar, certo? E há uma questão importante, né, uma questão muito interessante,
que é a questão dessa promoção, por assim dizer, né? Dependendo da forma como a pessoa ela se comportar aqui nesse mundo, das decisões que ela tomar em relação à fé e à doutrina, né? Ela pode fazer parte desses 144 mil, como pode também não fazer parte. Isso pode fazer com que alguém que esteja aqui embaixo seja promovido para cima e quem está em cima seja promovido para baixo, né? Então, imagine só isso aí. Imagine isso. Não. Exatamente. Exato. Exatamente. Exatamente. É. É. É uma lógica meio ilógica, né? É. Sim, Apocalipse 7:4, né? É o texto, que é mal interpretado, inclusive. Que, inclusive, no versículo 9 do mesmo capítulo 7, fala que João viu uma multidão que não se podia contar, né? Apocalipse vai ser um assunto para a gente estudar depois. A gente vai ter nossa exposição de Apocalipse, nós vamos entender bem esses textos, né? Sim. Sim. São muito sérios naquilo que se propõe, né, a acreditar. E isso é uma questão assim, interessante, porque a fé e a doutrina que eles professam é algo que é enraizado no berço, no lar, na família. É muito comum você ver crianças. Eu já vi um garotinho desse tamanho, assim, sem mentira nenhuma, irmão, estou falando assim, bem sincero. Eu vi um garotinho desse tamaninho, mas pensa que eu não sei nem onde que ele comprou aquela roupa, que eu queria comprar para Heitor e Romeu. Pensa numa camisa social, passadinha, por dentro da calça social, com cintinho, um sapatinho preto brilhando e uma maletinha, que eu não sei aonde que ele comprou aquela maletinha. Mas desse tamanho assim, andando. E o pai dele, igualzinho ele vestido também, mas com a roupa de outra cor, mas assim, social também. E eles andando na rua, e a mãe de vestido longo, né? Então, você vê assim, que é uma padronização e algo que é enraizado no berço, assim, a família. É uma coisa que é passado de pai para filho. Eu conheço famílias, assim, já tive até colegas de escola ainda, na minha época, bem de adolescente, assim, de junior, na escola eu tenho colegas testemunhos de Jeová, e eu sabia ir na casa deles, conhecer um pouco o ambiente familiar deles, pessoas que moravam no mesmo bairro que eu cresci, pessoas assim que você via assim, como que eles tinham um respeito pela doutrina, pelo ensinamento que o pai e a mãe passavam para eles. Era uma coisa assim, impressionante. Do testemunho de Jeová? Já cheguei aí, já cheguei aí. Né? Não, as pessoas, eles são sociáveis, eles não são pessoas assim. Sim. Só que assim, é uma coisa interessante que o Michel está falando, porque assim, eles são firmes, mas eles têm uma cartilha, eles têm um trabalho de difusão da doutrina, de propagação da doutrina, que é muito bem elaborado e feito de formas estratégicas, né? Então eles vão em horários, né? Geralmente nos domingos, a gente vê muito essas visitas que eles fazem de porta a porta, né? No domingo, às vezes até no horário de almoço, né? Que você está com arroz lá queimando lá, eles vão lá e bate, né? E a gente brinca assim, mas é verdade. Geralmente nos domingos você vê muito eles de porta em porta, batendo, né? E visitando. E geralmente eles são muito bem treinados dentro de uma cartilha, onde eles têm início, meio e fim. Existe uma construção lógica da exposição que eles fazem, daquilo que eles creem, da maneira como eles querem evangelizar. De maneira que se você desviar um pouco daquilo que eles estão seguindo na cartilha, eles meio que se perdem um pouco, sabe? Eles se perdem um pouco. De maneira que eles já ficam meio assim, sem saber, e buscam de uma forma trazer de volta para aquilo que eles estão seguindo dentro da cartilha, né? Então eles são bem assim treinados, mas dentro de uma estrutura, de uma cartilha, que se fechar, se fugir um pouco, aí se perde,
né? Eu separei aqui 4 doutrinas básicas das testemunhas de Jeová. Primeiro, eles negam a Trindade, tá? Eles não creem na Trindade. Então, eles gostam de dizer que ensinamos uma doutrina pagã, porque a palavra não se encontra na Bíblia. É claro que a palavra Trindade, ela de fato não está na Bíblia. Ela só surgiu no século II por Tertuliano, que criou esse termo, Trindade, para apenas criar uma nomenclatura, um termo que explica algo que a Bíblia ensina. Então, embora o nome Trindade não esteja na Bíblia, mas vemos claramente nos textos que a Trindade está lá, embora o nome Trindade não esteja escrito, né? Mas a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo está lá. Então Tertuliano apenas cunhou essa palavra para explicar ou elucidar ou esclarecer algo que a Bíblia já fala e já ensina a respeito, que não dá um nome, né? Naturalmente, ok? Então eles negam a doutrina da Trindade, são então unicistas, né? Apenas Deus, só Jeová e mais ninguém. Negam a divindade de Cristo, como eu falei. Então, para as testemunhas de Jeová, Jesus era apenas um Deus e não o Deus Todo-Poderoso. Negam a encarnação de Jesus e dizem que Jesus não tinha 2 naturezas, uma humana e divina, mas que ele tinha apenas uma natureza humana. Aí, pastor, o que eles falam a respeito da ressurreição? Quando Jesus apareceu ressurreto, né? Eles dizem que Jesus apareceu apenas em espírito e que Jesus não apareceu com seu corpo glorificado após a ressurreição. Jesus ressuscitou, na verdade não foi bem uma ressurreição, né? Jesus morreu e apareceu para os discípulos em espírito, né? Então eles negam essa questão, negam a ressurreição corporal de Cristo, né? Provavelmente vai ter sido alterada. Provavelmente ele vai ser alterado. Negam a personalidade e divindade do Espírito Santo. Então, se eles negam a Trindade, naturalmente vão negar Jesus e vão negar também o Espírito Santo. Eles não acreditam que o Espírito Santo seja pessoa, né? E tem um caráter pessoal e divino, né? Uhum. É isso mesmo. Eles, na verdade, assim, o fato deles negarem a Cristo. Agora, sabe o que é uma coisa interessante? Há alguns poucos anos atrás, eu tive a oportunidade de conversar com um testemunho de Jeová nesse aspecto de doutrina, e eu pude perceber que o início da exposição da evangelização que eles fazem no porta a porta, no início, eles costumam elogiar a pessoa de Jesus. No início da evangelização deles, eles começam a tecer algumas palavras elogiosas à pessoa de Jesus. Porque, de certa forma, quando eles percebem que o Brasil é um país predominantemente cristão, protestante ou católico, né, mas que crê na pessoa de Jesus como Filho de Deus, então eles naturalmente vão perceber, muito obrigado, minha irmã, naturalmente eles vão perceber que se eles já afrontarem logo de início a figura de Jesus, colocando a doutrina como eles de fato acreditam que Jesus não é Deus, provavelmente eles não terão uma abertura, né? Não terão uma grande aceitação da doutrina da mensagem. Então eles terão dificuldade de convencer as pessoas, até atraí-las para a sua fé, para a sua doutrina. Então eu já percebi de uns tempos para cá que houve sim uma alteração. No início da sua conversa, no seu bate-papo com as pessoas, eles iniciam um bate-papo tecendo algumas palavras elogiosas à pessoa de Jesus. Eles vão dizer que era um homem muito bom, que fazia muitos milagres, que ajudava as pessoas, né? Que era uma pessoa que amava os pecadores, né? E aí vai sorrateiramente, né, ludibriando o pensamento das pessoas e tentando cativar então a atenção e o pensamento delas, né? Sim. De fato, queridos, para quem conhece a verdade, convenhamos, qualquer falso ensino que se apresente diante de nós vai ser no mínimo estranho para nós, né?
qualquer doutrina que chegue tentando propagar e questionar ou contra-argumentar questões que para nós são elementares, são fundamentais da fé cristã, nós naturalmente vamos perceber e causar isso estranheza a nós, né? Há muita confusão, né, no meio dessas seitas. E, como eu disse, especialmente na questão aqui das testemunhas de Jeová, muito daquilo que a própria Bíblia Sagrada vai confrontar suas próprias doutrinas, eles se encarregaram de fazer as alterações necessárias, né, as mutilações dos textos bíblicos, para que isso possa atender à sua necessidade. Seria impossível para eles difundir suas doutrinas usando a mesma Bíblia que a gente, né? Então, naturalmente, eles precisavam realmente de uma nova tradução para que pudesse, né, casar perfeitamente aquilo que eles acreditavam com os textos, com o embasamento que eles precisavam dar, né? Sim. Agora, essas questões, assim, são questões muito peculiares, né? São questões particulares e que eles certamente darão explicações infindáveis para justificar o fato deles fazerem ou não fazerem determinadas coisas, né? Mas isso tudo é característico da seu próprio segmento religioso, né? Assim como para um adventista é inconcebível não guardar o sábado, né? Um testemunho de Jeová também fazer uma transfusão de sangue ou se alistar no exército militar, no serviço militar, naturalmente isso é inconcebível, é incompatível com a fé e com a doutrina deles, né? Sim. Olha, sinceramente, eu não perderia meu tempo, certo? Isso existe assim, irmãos. Existem dois caminhos nesse sentido, sabe? Eu conheço cristãos que se propõem a conversar, a ouvir e depois de ouvir, segurar e pedir, agora vocês vão me dar atenção. Eu falo que inclusive a minha mãe é uma dessas pessoas. Minha mãe já fez muito isso. Não, eu vou sentar aqui e vou escutar o que vocês vão falar. Aí na hora que aquela pessoa terminou de falar, ela falou, agora, na hora que ela foi levantar do sofá, não, agora você senta aí que você vai me escutar. Eu te escutei esse tempo todo, agora você está aqui na minha casa, você vai sentar aqui no sofá e vai escutar o que eu tenho para te dizer. Aí ela mesmo pega a Bíblia dela, abre e começa a falar, sabe? Eu particularmente eu não sou desse tipo, sabe, de querer entrar nessa questão, sabe? Naturalmente, aquelas pessoas que têm um anseio por conhecer a verdade, o próprio Deus já vem trabalhando em seus corações e Ele próprio se encarrega de nos apresentar a elas, de maneira que a evangelização se torna algo muito natural, sabe? Sem forçação de barra, sabe? Não é por imposição, né? Como nós vimos nos profetas menores, né? Não é por força e violência, né? É pelo poder do Espírito, né? Então, a gente deve orar a Deus, pedindo a Deus, Senhor, me dê as melhores oportunidades para que eu possa falar do Teu amor para quem quer ouvir, para quem o Senhor já tem trabalhado no coração, para quem o Senhor já tem estabelecido um plano, um propósito na vida dessas pessoas, que o Senhor me use na vida dessas pessoas, né? Agora, existem muitos que realmente estão cegos e estão completamente entregues à heresia, né, ao falso ensino, sinceramente, entrar num debate, numa discussão, abrir a porta, permitindo que entre na sua casa, sente e exponha a sua heresia, para que você ali talvez entre achando que é uma oportunidade de você evangelizar, você pode muitas vezes entrar numa enrascada, né? Então é bom evitar. Eu prefiro assim estar em oração pedindo a Deus, Senhor, que o Senhor me mostre o dia a dia nosso, aonde às vezes eu posso estar, que o Senhor me conduza, me apresente aquela pessoa que o Senhor quer que eu fale do Teu amor, sabe? Eu acho que as coisas funcionam melhor assim.